Olá, família tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos torcedores de outros canais. Queria falar com vocês hoje sobre as novidades do São Paulo e principalmente, olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, queria agradecer o número de visualizações e comentários no vídeo da vitória em cima do Sport. E o pessoal respondendo a enquete, as duas enquetes que eu fiz, né? Sobre se alguém lembrava aí algum jogo que o São Paulo tinha dominado tanto um jogo fora de casa, como dominou o Sport no domingo. Muita gente lembrou alguns jogos aí, contra o Vasco, contra o Santos no primeiro turno. Algumas pessoas lembraram do jogo contra o Corinthians, mas eu estava perguntando fora de casa. Então, realmente, muito pouca gente lembrou algum jogo que o São Paulo tenha dominado fora de casa, como dominou o Sport. A segunda enquete, que foi a mais... eu vou falar uma coisa. Nunca teve uma enquete tão dividida assim no canal, desde que eu começo a fazer essas enquetes. É incrível. Cada comentário era um a favor de poupar, de esquecer a Sul-Americana, dizendo que era para ir com força total, um dizendo que era para mesclar. Realmente a torcida do São Paulo está bem dividida e eu confesso a vocês que os comentários me deixaram ainda mais confuso, mais indeciso ainda sobre o que eu gostaria para o São Paulo nessa Sul-Americana. Saiu agora a lista de relacionados para a partida contra a Argentina, contra o Colón. O único que não vai titular é o Diego Souza. O Aguirre fez umas escolhas aí. Eu tinha falado de levar a base. É lógico que não era só o time inteiro da base, até porque os jogadores, tem muito jogador da base que não está inscrito na Sul-Americana. Mas com os jogadores que estavam inscritos na Sul-Americana, eu acho que dava para montar um time competitivo. E o meu medo, gente, na verdade é o seguinte. Vou explicar melhor o negócio da enquete que eu falei no domingo, da minha opinião. É o seguinte. Eu confesso que eu já não tenho mais uma opinião definida. O lance não é poupar os jogadores, não é esquecer a Sul-Americana, não é abrir mão da Sul-Americana. O meu problema, o que me incomodou, que eu fiquei pensando, é o seguinte. É você tirar o foco do Campeonato Brasileiro, entendeu? Hoje eu vi uma entrevista do Hudson que ele fala o seguinte. Depois da partida contra o Sport. Agora é a hora de virar a chavinha e focar na Sul-Americana. Esse é o meu medo. Essa virada de chavinha, entendeu? Porque, vou dar um exemplo pra vocês, que eu também fiquei preocupado ontem. Eu assisti Internacional e Fluminense lá no Maracanã. O Inter sapecou 3-0 no Fluminense no primeiro tempo. Lembrando, desses times aí no topo da tabela, os únicos que não estão disputando, só estão disputando o Campeonato Brasileiro são o Atlético Mineiro e o Internacional. O Internacional vem assim, subindo. O Atlético Mineiro sapecou o Santos 3-1 no domingo. O Inter, que já havia vencido o Atlético fora de casa, sapecou 3-0 no Fluminense ontem. E eles estão focados só no Campeonato Brasileiro. Aí depois do jogo, no Bem Amigos, no programa da Sport TV, alguns jogadores comentaristas estavam falando sobre isso. De um time se dedicar a uma competição só. A opinião foi quase unânime. Porque o que acontece? O time focado num campeonato só, ele recupera jogador, ele foca só no próximo adversário. Por exemplo, se o São Paulo tivesse essa semana inteira para treinar, estaria focado só na Chapecoense, estudando a Chapecoense, vendo vídeos da Chapecoense, focado só nesse campeonato. Quando vai disputar outro campeonato, pra vocês terem uma ideia, no treinamento, até a bola muda, até a bola que eles treinam muda. Então a bola que eles treinaram hoje, por exemplo, antes de embarcar para a Argentina, é diferente da bola que é disputada no Campeonato Brasileiro. Esse tipo de detalhe que me preocupa, vocês conseguem entender? É claro, muita gente falou, Barolo, São Paulo é time grande, tem que disputar sempre tudo para ganhar e tal. Concordo, já tinha até falado isso recentemente. Concordo com essa opinião, realmente vocês têm razão. Só que eu acho o seguinte, o São Paulo está numa reconstrução. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, nesse mesmo período do campeonato, o São Paulo tinha 20 pontos a menos. O São Paulo estava com 18 pontos. Se ganhar domingo contra a Chapecoense, bate um recorde de primeiro turno. Desde a época dos pontos corridos, que foi criado, os pontos corridos foram criados, o campeonato de pontos corridos, o São Paulo vai bater um recorde se ganhar da Chapecoense. Então a minha preocupação é com o foco no Campeonato Brasileiro, entendeu? Não é largar a mão da Sul-Americana, é cedo ainda. Eu fiquei pensando muito nisso. A minha preocupação, na real, é o foco no Campeonato Brasileiro. Quer queira, quer não queira, vai tirar o foco do Campeonato Brasileiro. Amanhã é um jogo dificílimo. O Aguirre deu uma entrevista hoje, o único que não vai é o Diego Souza. Ele poderia ter relacionado alguns jogadores. Ele poderia ter relacionado o Lucas Perry, que está inscrito, que não vai. Poderia colocar o Regis, que está à disposição, não vai. O Rodrigo Caio podia ir, não vai. Podia até colocar o Edmar, que está à disposição, não vai. Todo o elenco está à disposição dos inscritos. Tem muito moleque, o Araruna está inscrito, Shailon, Lucas Fernandes, se bem que esses caras vão para a Argentina, mas colocar um time diferente, um time, sei lá, um mistão, não sei como é que vocês querem chamar, mas focar no Campeonato Brasileiro. Aí o que acontece? Se o São Paulo passar do Colón, vai pegar o Júnior Barranquilla da Colômbia.
é viagem, é deslocamento, é uma viagem longa para Colômbia. Isso tudo, não tô falando que cansa, só cansa. Os jogadores acabaram de vir de férias da Copa do Mundo. Eu acho que não é nem o problema de cansaço. Mas vamos supor, outro exemplo para vocês pensarem. O Nenê, com 37 anos, fez 39, o São Paulo fez 39 jogos. Esse ano o Nenê participou de 36. Imagina se a gente estoura o Nenê lá amanhã contra o Colombo. Imagina se a gente perde um Everton. Imagina se a gente perde um Jusilei, que já teve problema muscular contra o Flamengo. Essa é a minha preocupação, entendeu? Não é, claro que o São Paulo tem que disputar títulos, claro que o São Paulo tem que entrar em toda competição para ganhar, claro que na época do Tele Santana não tinha esse mimimi de cansaço, eu sei, mas o futebol mudou. Se bem que eu confio no trabalho lá da equipe de preparação do São Paulo de fisiologistas, que vão ver quem é que tá melhor, quem é que tá pior. A minha dúvida continua sendo essa. Será que tirar o foco do Campeonato Brasileiro num momento tão importante, num time como o Internacional, que só foca no Brasileirão, subindo na tabela, contratando jogador, contratou o Guerreiro agora. Então, eu continuo em dúvida. Vocês confundiram a minha cabeça com a opinião de vocês. Por isso que é tão bacana propor essas enquetes. Cada opinião bacana, me mostrando pontos de vista que eu não tinha sacado. Mas, ao mesmo tempo, me veio essa preocupação do foco no Campeonato Brasileiro. Esse negócio de mudar a chavinha me incomoda um pouco, entendeu? Isso que eu tô preocupado. E queria saber a opinião de vocês ainda a respeito disso, porque realmente eu não cheguei a uma conclusão. Pelo que eu entendi, o Aguirre vai com força máxima amanhã. Ele mesmo disse, força máxima é quem tá podendo jogar. O único que não vai viajar é o Diego Souza. Até é bom, porque também teve aquela confusão com aquele zagueiro que deu um murro nele, depois ele deu aquela bicuda no cara. É bom para não ter essa confusão. O Diego Souza não vai, mas também o Rodrigo Caio não vai, o Regis não vai, que poderiam ir, não vão. Mas os titulares, o único que não vai jogar é o Diego Souza, pelo menos por enquanto. O Aguirre fez um trabalho hoje, antes de viajar para a Argentina, não divulgou o time, fechou o trabalho para a imprensa. Mas, em todo caso, eu ainda acho que podia ir com um mistão aí, deixar um time mais ou menos padrão para focar na Sul-Americana e dar ritmo de jogo para Carneiro, por exemplo, para outros jogadores e focar no brasileiro. Então, eu ainda estou em dúvida. Olha só, o São Paulo vai jogar amanhã, 9h45 da noite, aliás, transmitirei pelo meu Instagram, quem quiser conferir está nas redes sociais. Depois volta para o Brasil na sexta, depois só vai ter o sábado para descansar e domingo já pega a Chapecoense, entendeu? Então é um assunto complicado, é um assunto polêmico mesmo, respeito a opinião de cada um, claro, e eu confesso que ainda estou formando a minha. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, esse jogo da Argentina, torcer para que ninguém se machuque, não sei, eu ainda estou com muitas dúvidas sobre esse assunto. Vamos ver o desenrolar dos acontecimentos. E mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Conto mais uma vez com a participação, tá? Outra coisa que eu queria falar, falando do Lucas Perry, saiu uma notícia hoje que a Fiorentina está interessada no moleque, hein? O Lucas Perry é um bom goleiro, tem muito respaldo da diretoria, da comissão técnica do São Paulo. Não joga, mas é um jovem valor. Outros clubes interessados, outros clubes europeus já mostraram interesse nele. Pô, aí que tá. Amanhã, será que não seria um bom jogo para ele jogar? Ou vocês acham que é meter o moleque na fogueira? Eu não sei, gente. Eu, sinceramente... Mas, em todo caso, tem esse interesse aí. O São Paulo disse que não quer vender. Ele tem contrato até 2022. Outro assunto ainda, falando sobre goleiros. Muita gente pediu para eu comentar também os elogios que o Rogério Ceni fez ao Camisa 12 no programa Resenha da ESPN. Diz que é um bom goleiro, que não toma gol, que é um grande nome, que não... Tá. Eu acho o seguinte, lógico que o Rogério Ceni não ia criticar o Sidão, aliás, ninguém ia criticar o Sidão abertamente, e até o Zete fez um dos comentários aí, mas não foi tão enfático nas críticas, disse que o Sidão precisava treinar mais, mas eu acho que o Rogério Ceni, na elegância que ele é peculiar, não ia tumultuar o ambiente no São Paulo, não ia... Imagina o Rogério Ceni criticando o Sidão. E outra coisa, tá passando um pano porque foi o próprio Rogério Ceni que trouxe o Sidão. Então se ele critica o Sidão, seria assinar um atestado, vocês concordam comigo? Então ele disse que o Sidão é um bom goleiro e tal. Opinião do Rogério Ceni, eu continuo com a minha opinião. Acho que o São Paulo não tem goleiro. O goleiro ele é fraco, é um dos mais fracos da Série A. Claro que eu vou apoiar, torço para ele fazer grandes defesas, torço para fechar o gol. Jamais vou torcer contra, mas acho que é um dos piores, se não for o pior goleiro dos 20 clubes da Série A. É a minha opinião, desculpa. Queria até ver o Jean mais vezes, mas eu gostaria muito que a diretoria tivesse trazido um nome forte, um goleiro forte, um nome de peso, porque eu acho que o principal problema que a gente tem é esse. Em todo caso... Ó, saiu outra notícia também, que o São Paulo estaria interessado do lateral direito do River Plate. Depois do Alan Benítez, lembra do Libertad, que teve aquele buchicho, que
que o diretor disse que o São Paulo estaria interessado, o jogador disse que queria vir, a diretoria desistiu, não disse que não estava mais interessada. Surgiu agora essa história do Jorge Moreira, que é paraguaio, lateral do River Plate. O Aguirre deu uma entrevista para uma rádio argentina dizendo que tem interesse e tal, que quer saber do jogador e tal. Só que a diretoria do São Paulo falou que o negócio não evoluiu. Então até teve um contato e tal, mas o negócio não evoluiu. Então eu acho que esse rapaz Jorge Moreira não vem. Mas é interessante porque surgiram dois nomes na lateral direita, né? Esse menino aí, esse rapaz, o Alan Benítez, e agora esse Jorge Moreira. Então, acho que a diretoria ainda está interessada, eu acho, em trazer um lateral direito. Tinha aquela história do volante, mas eu acho que o volante eles esqueceram um pouco depois do bom desempenho do menino lá, do Luan. Eu acho que o São Paulo se esqueceu um pouco desse assunto de volante, mas ainda está vendo o lateral. A janela se encerra agora no finalzinho de agosto. Bom, eu tô de olho, qualquer informação eu tô de olho, eu vou passando pra vocês. Tá certo, gente? Então, é isso aí, o vídeo já tá grandão. Opinem aí ainda sobre a respeito dessa Sul-Americana e do brasileiro. Eu ainda tô pensando muito no assunto. Peço mais uma vez pra você se inscrever no canal, pra você dar like nos vídeos, compartilhar com seus amigos. Lembrando, 70 mil a mochila, a camisa da Metal Tricolor, a camisa do blog do Barolo, mais um adesivo do blog. E 100 mil aquela camisa oficial do São Paulo que o ganhador vai escolher. O que comentar com respeito, educação bacana, debater entre vocês aí, vai escolher a camisa modelo 1 ou modelo 2. Ó, muita gente tá reclamando que não tem mais o Fagner. O maldito tava latindo até agora, enlouquecido. Acho que ele tava tão louco agora, acho que a dona colocou ele pra dentro de casa. De tão louco que ele tava. Ele latindo? Não, mas daqui a pouco ele aparece. Então é isso, ó, amanhã transmito pelo meu Instagram, amanhã não, né? Amanhã não, é quarta. Quinta-feira eu transmito pelo meu Instagram, 9h45 da noite, São Paulo e Colón, fiquem de olho aí. Vamos mandar agora aquele tradicionalíssimo Momento Maguila. Um abraço para o Murilo Farias de Maceió, para Cristiane de Souza de Taubaté em São Paulo, Leandro de Muzambinho lá em Minas Gerais, Fabiane e Daniele Lopes aqui de São Paulo capital. Ó, e agora um recado especial, um abraço especial para a Pequena Vitória. A Pequena Vitória, de apenas 5 aninhos, é filha do Sandro. É o seguinte, ele está dizendo que a mulher, o sogro e o cunhado estão insistindo para a pequena criança, a belíssima Vitória, torcer para o Corinthians. Ele está sozinho na luta para fazer a menininha ser São Paulina. Vitória, um recado do tio Barolo para você. Torça para o tricolor paulista. Um time que respeita as mulheres, um time que tem admiração por mulheres, um time onde que não tem jogador que joga água em mulher depois de ser substituído. Ouça os conselhos do seu pai, Pequena Vitória, você será muito feliz. Se você tomar essa decisão esse ano, quem sabe você já comemore o primeiro título, mesmo pequenininha, ao lado do seu pai, tá bom? E foi só falar dele, vocês estão ouvindo a presença marcante de Fagner, que está voltando. Então, gente, muito obrigado, conto com a participação de vocês. Amanhã, se tiver alguma novidade, eu venho rapidinho, se não, eu volto só depois do jogo, naquele vídeo inflamado, depois da partida contra o Colón. Torço pela vitória, lógico, vamos ver que time o Aguirre colocará em campo, tá certo? Fiquem com Deus, gente. Uma ótima noite de terça-feira para vocês. Uma terça-feira abençoada, uma quarta-feira sensacional. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau, tchau.